Olá, irmãos, um bom dia a todos, graça e paz. Desejar um feliz ano novo a todos. Essa aqui, acho que é a primeira aula do ano de 2021. Que 2021 possa trazer melhores notícias, melhores esperanças para nós, cada um dentro aí dos seus projetos, tudo aquilo que vocês têm desejado. Que o Senhor possa estar abençoando os nossos planos para esse ano que entra. Hoje nós vamos fazer o estudo da segunda carta de Paulo, o capítulo 6. Vamos ler o capítulo 6 até o verso 13. Então hoje temos aí alguns versículos para caminhar e para discutir um pouquinho sobre os problemas que Paulo enfrentou durante a sua vida ministerial. Antes de começarmos esta leitura e esta aula, gostaria de iniciar com uma oração juntamente com os irmãos. Senhor meu Deus, meu Pai, nesta manhã, Deus, te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos, Senhor, por os momentos que passamos entre familiares, nesses últimos feriados. Te louvamos por ter nos sustentado, Pai, neste ano que passou. Apesar de muitas dificuldades, apesar de muitas perdas, Senhor. Um ano tão difícil, tão complicado, mas que no final das contas, conseguimos chegar até o final dele conscientes de que o Senhor nos trouxe até aqui. Então que o Senhor abençoe, Pai, mais este ano que entra, abençoe esta aula, que nós possamos refletir sobre a Tua Palavra e aprender cada vez mais com ela, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém, Deus. Amém, irmãos. Leremos agora a parte do capítulo 6 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Estamos avançando a aula anterior, feita pelo Marcelo. Marcelo falou aí sobre o ministério, sobre a nova aliança. A gente tem falado sobre muitas coisas. O Jó já deu a aula dele também. O Marcelo Correia. E nós temos aí aprendido muito com os mestres que nós temos aqui na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós temos a árdua tarefa de falar sobre a fidelidade do ministério de Paulo, mesmo diante de muitas provocações, mesmo diante de muitas tribulações, mesmo diante de muitas aflições, como que o ministério do apóstolo Paulo ele se manteve firme, ele se manteve ainda íntegro diante do Senhor, mesmo com todas as dificuldades. Paulo, com certeza, é um cristão de sua época que nos ensina muito sobre como enfrentar as dificuldades, sobre como enfrentar os problemas. É interessante porque, diante de todo o triunfalismo que existe hoje no meio cristão, é um evangelho cheio de pompa, um evangelho da vitória, que Deus está contigo na tribulação para poder te dar a vitória. E o que é essa vitória, na verdade? Diante de tudo que Paulo passou, de tudo que Paulo viveu, o que ele acreditou como vitória? Muito do que Paulo considerou vitória, para nós hoje em dia seria derrota. Paulo enfrentou tantos problemas, tantas perseguições, que nos dias de hoje olharíamos para Paulo e diríamos que Deus estava pesando a mão sobre ele, porque na vida dele devia ter algum tipo de pecado. Então, o que este cristão, Paulo, apóstolo, missionário, evangelista, tem para nos ensinar? Eu quero começar lendo o texto. Vamos fazer uma leitura geral do texto, direta, e depois nós retornamos fazendo uma leitura mais detalhada. Então eu vou ler aqui o capítulo 6 até o verso 13. Ajeitando aqui os meus livros. Capítulo 6. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz: no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação. Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. Em tudo o que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições,
privações e calamidades de todo tipo. Fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça, com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas ainda não estamos mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada, e no entanto, temos tudo. Queridos coríntios, falamos a vocês com toda a honestidade e lhe abrimos o coração. Não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram o seu afeto. Peço que retribuam este amor como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Texto maravilhoso do apóstolo Paulo, demonstrando aí todos os problemas, todas as dificuldades que Paulo estava encontrando naquela igreja, naquele ministério. Paulo está escrevendo essa carta de Filipos, sim, de Filipos, lá onde Paulo e Silas foram presos, aonde Deus poderosamente os libertou e o carcereiro se converteu, e depois de açoitado, preso injustamente por causa de uma mentira, no final ainda Paulo foi libertado meio que às escondidas, quando Paulo disse: vocês açoitaram um cidadão romano. E aí os poderosos daquela cidade, as autoridades daquela cidade, logo deram um jeito de sumir com Paulo de lá, antes que aquela notícia se espalhasse. Então, uma cidade em que Paulo sofreu tantas injúrias, tantas dificuldades, foi perseguido tanto, é dessa cidade que ele está quando ele escreve esta segunda carta. Não exatamente nesta primeira passagem, mas Paulo ele escreve a carta com este entendimento de quem já estava mais maduro na sua caminhada, na sua fé, e de quem já entendia que todas aquelas dificuldades que sobrevinham a ele não eram impostas por Deus. Eu não acredito realmente que Deus possa afligir alguém desta forma, mas que Paulo enxergava nas dificuldades uma oportunidade para servir. E enxergava nas dificuldades, nas aflições, uma oportunidade para louvar a Deus. E com Paulo nós aprendemos que a nossa vida cristã, ela não é um mar de rosas. A nossa vida cristã, ela não é feita de amenidades. Ela não caminha como um mar calmo, sereno e tranquilo. Mas é como a música que diz: mestre, o mar se revolta. Então, diante de todas aquelas dificuldades, diante de todas aquelas tribulações, nós ouvimos a palavra de Deus dizendo: descansai, sossegai, então confiai em mim. Então, é uma coisa um pouco diferente a vida do cristão. As tribulações, elas acontecem na mesma medida ou às vezes até piores do que com outra pessoa qualquer. Mas nós temos uma esperança, nós temos uma razão de esperança. E é mais ou menos isso que o Paulo está falando. Nos capítulos anteriores ele falou sobre a honra de ser assim um ministro de uma nova aliança, um ministro da justiça e um ministro da reconciliação, porque Paulo ele diz que ele recebeu esta palavra de reconciliação, a palavra de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não lembro agora se é Efésios ou se é Colossenses que está essa palavra, se não me engano é em Efésios.
que em Cristo Deus reconciliava consigo o mundo. Então, nós somos embaixadores desta mensagem. Nós estamos levando ao mundo essa mensagem de reconciliação. E nós que carregamos esta mensagem, é como Paulo fala, começa o capítulo, nós não podemos viver de forma indigna desta mesma mensagem. Porque Paulo fala no começo, como cooperadores de Deus. Cooperador, a obra não é tua. Você está apenas cooperando com Deus. Ele fala, suplico que não recebam em vão a graça de Deus. Não recebam em vão, porque Deus nos socorreu no momento oportuno. Nós somos salvos, socorridos por Deus. Então, agora nós temos a incumbência de viver de forma digna, de viver de forma que ninguém tropece por nossa causa. É o verso 3. Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. Então, uma vida de tal forma que ela vai demonstrar tudo aquilo que Deus fez por nós e através de nós. É isso que Paulo está falando. O verso 4, em tudo que fazemos, nós mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. E aí, quais são as formas que Paulo fala sobre ser um servo de Deus genuíno? Quais são as formas que ele demonstra para nós esse serviço? Ele está falando aqui sobre as provações dele. Paulo está falando exatamente sobre todas as dificuldades que ele passou no seu ministério. E ele está falando assim, nós suportamos pacientemente as aflições, privações e calamidades de todo tipo. E o que é suportar com paciência? O que era essa paciência que Paulo está falando? Muitos vão achar que paciência é passividade, que suportar com paciência é suportar passivo, aguardando a tormenta passar, de uma forma que você está consciente de que não pode fazer nada para que ela passe. E não é isso, paciência não é isso. A paciência que Paulo está falando aqui não é sobre isso. Isso está mais para resignação. Isso está mais para aquela atitude que nós temos quando sabemos que não podemos mudar as coisas, então aceitamos elas do jeito que são. Isso está mais para um conformismo, quando nós nos conformamos com o poder vigente do mundo. Nós nos conformamos com os poderosos e a sua forma de exercer poder e de governar. Quando a gente fala, eu já ouvi essa frase muitas vezes, quando a gente fala, por exemplo, esse daqui ele rouba, mas faz. Falando de um governante. Quando a gente fala, esse cara rouba, mas faz, eu estou me conformando. Eu estou falando assim, olha, eu sei que ele rouba, mas dentro do que ele rouba eu ainda tenho algum tipo de lucro em cima disso. Eu ainda vejo que eu reganho alguma coisa nessa troca. Então, isso é conformidade. Quando nós entendemos que o mundo ele é racista, ele é misógino, xenófobo, ele é homofóbico, e nós falamos assim, o mundo é assim mesmo, e as coisas têm que continuar do jeito que estão. Nós estamos nos conformando com o mundo. E não é isso, a paciência não é isso. A paciência é realmente saber que existe uma esperança. A paciência que Paulo está falando é muito da paciência que, por exemplo, Tiago, no primeiro capítulo de Tiago, eu vou ler aqui pra gente, no verso 12, Tiago diz assim, feliz é aquele, em algumas versões pode estar bem-aventurado, é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. A paciência que ele está falando não é a paciência da passividade, mas é a paciência da esperança que nos dá ânimo para caminhar, da esperança que nos dá forças para seguir em frente, para continuar nossa jornada cristã, nossa jornada de vida. Então, não é simplesmente espera passiva, mas é uma espera ativa. O Cortella fala muito sobre a esperança do verbo esperançar.
você fazer com que a razão da sua esperança, com que as suas esperanças se concretizem. Então não é uma passividade, também não é uma espécie de indiferença. A paciência não é uma indiferença ao que está acontecendo. No versículo 4, Mateus 5, verso 4, Jesus fala: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Só quem chora será consolado. Então, não é também a paciência no sentido de indiferença, de que, olha, a gente tem que ter paciência e não vamos agora demonstrar o que nós estamos sentindo. Não. É momento de rir, momento de rir, momento de chorar, é momento de chorar. O balanço do ano que passou talvez a gente teve muito mais motivos para chorar do que para se alegrar. Só que nós não choramos a falta, porque, como diria o poeta, a falta é a morte é a morte da esperança. Nós não choramos a falta, nós choramos a saudade. Nós choramos porque sabemos que por um momento estamos afastados daqueles que amamos e logo mais a vida é um sopro, tudo passa muito rápido e logo mais logo ali, nós teremos a eternidade inteira para desfrutarmos juntos, perto das pessoas que amamos, perto daqueles com que nós hoje nos lembramos com saudade. Então, paciência que ele está falando aqui é a paciência como essa esperança de que tem dias bons e tem dias maus, e a tempestade vai passar. E esta paciência também, ela nos mostra ter paciência diante da tribulação, é também saber que nós não passamos pela tribulação sozinhos. Como diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então a paciência, sabendo que nós passamos por essa tribulação juntos, passamos por essa dificuldade acompanhados, seja acompanhados pelo próprio Deus, que é o que o Salmo quer dizer, ou acompanhados daqueles que nos amam e daqueles que nos apoiam, ou daqueles que também nem sempre apoiam, mas que eles estão sempre por perto para poder apontar as direções daqueles que já passaram por aquilo que nós estamos passando. Então, existe essa esperança na paciência, não é espera passiva, é esperança. Eu gostaria de ler um texto de Romanos 5, que eu acho que tem muito a dizer sobre esta paciência que Paulo está falando nas aflições. Romanos 5, do verso 3, ele diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz em nós um caráter aprovado. E este caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Então, sabendo que as dificuldades e as provações produzirão em nós esses frutos, produzirão em nós essa esperança, nós enfrentamos ela com alegria. Nós enfrentamos esses momentos de aflição e de dificuldade com alegria. O Caio Fábio, ele tem uma fala que ele diz que somente a dor e o sofrimento pode varrer do coração humano toda a vaidade e a presunção. Porque é nesses momentos que a gente percebe que nós não somos autossuficientes. É nesses momentos que nós percebemos o quanto dependemos de Deus e dependemos uns dos outros. Então, são oportunidades de amadurecimento que a vida vai produzir em todos. Mas se formos sábios, se ouvirmos a voz de Deus e a voz do Espírito, nós poderemos tirar lições positivas de todas essas situações. O Paulo, ele vai separar o texto aqui, ele vai falando sobre várias coisas, e ele separa em alguns blocos, falando de temas específicos. Nesse primeiro bloco aqui, do verso 3 até o verso 5, o Paulo está falando quando o mar se revolta na vida cristã.
são coisas que são conflitos internos que nós temos na vida e que nem sempre nós temos ação sobre aquilo. Tem uma palavra que o Alê fala bastante, a gente fala bastante sobre ela, que ela é contingência. O que é uma contingência? Eu não posso fazer nada para evitá-la. Ela é uma contingência. Mas como nós trataremos ela, isso sim nós podemos escolher. Como nós agiremos diante daquela adversidade, isso sim está nas nossas mãos. Mas nós não podemos evitar. São coisas que acontecem. E aí o primeiro que fala aqui são sobre as aflições. Porque o Paulo ele fala, somos pacientes nas aflições, suportamos pacientemente as aflições. E quando ele está falando sobre aflições, Paulo está falando sobre pressão física, tribulação. Quando ele fala de aflição, você pensa numa pessoa aflita, desesperada. Então ele está exatamente falando desses tipo de cargas que vem no coração humano, esse tipo de desilusão que vem e destroça com a vida de muitas pessoas. Então, essas aflições que Paulo está falando, que ele vai falar que precisamos suportar com paciência essas aflições. E na sequência ele fala sobre privações. Quando ele fala de privação, ele está falando das coisas que são necessárias para a vida. Ele está falando de privações físicas, ele está falando de privações materiais, privações emocionais. Quando somos privados de coisas necessárias para a manutenção da vida. E as angústias, que é quando a alma fica apertada, não é verdade? Então, a angústia é quando a gente se vê numa sinuca de bico. A angústia é quando a gente não sabe qual decisão tomar, qual escolha deve ser feita. Então, quando a gente está encurralado num desfiladeiro, e aí vem a angústia. Então, são momentos que nós estamos entrincheirados. Nos vemos ali numa situação em que nós não sabemos o que fazer e qual decisão tomar. Nesses momentos de aflições, momentos de privações, momentos de angústias, Paulo fala que nós precisamos suportar com paciência esses momentos. Suportar com paciência. Não aquela paciência como eu disse, a paciência de uma postura derrotada, mas a paciência de quem sabe que, independente do resultado, do desfecho, Paulo foi liberto de quase todas as suas prisões, mas teve uma que não, que ele foi condenado à pena de morte. Mas Paulo estava consciente de, independente do desfecho que aquilo ali teria, Deus estava com ele. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Filipenses e vemos ele falando que ele não sabe o que é melhor, se é morrer ou estar com Deus, ou se é estar vivo e poder pregar, continuar pregando o Evangelho. Ele está falando assim, olha, independente do que aconteça aqui, ele estava preso, acorrentado a um soldado romano 24 horas. Mas independente do desfecho disso aqui, eu sei que Deus é maior em todas as situações e em todas as situações ele vai ser glorificado. Então é sobre isso que Paulo está falando. Se aqui, primeiro ele falou sobre, no verso 4, ele falou sobre os conflitos internos da vida cristã, seguindo aqui no verso 5, ele vai falar sobre tribulações externas. Olha só, fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. São várias coisas externas que foram impostas a Paulo, esses açoites que Paulo sofreu, esses castigos físicos que Paulo mais para frente ele vai falar das marcas que esses castigos deixaram. E ele fala, ninguém me moleste, em Gálatas ele fala isso, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Quando ele fala dessas marcas de Cristo que ele traz no corpo, ele está falando das cicatrizes provocadas pelos açoites que ele sofreu por pregar o Evangelho. Então, são
em decorrência dele pregar o evangelho, ele sofreu todos esses tipos de castigo. E ele chama isso de as marcas de Cristo que ele traz no corpo. Paulo foi preso várias vezes. Por diversas situações ele foi preso. E em todas as vezes que Paulo foi preso, ele enxergou naquela prisão uma oportunidade de evangelizar. A própria prisão de Filipos termina com um carcereiro e sua família sendo batizados. A prisão de Paulo, quando ele está em Cesareia de Filipos, que é já no território da Judéia, e ele escreve a carta aos filipenses, aquela prisão que ele está lá ele fala que está lá no palácio, ele termina por os da casa de César vos saúdam. Então, ou seja, já haviam vários ali na casa de César se convertendo ao cristianismo graças ao testemunho de Paulo. Então, Paulo ele enxerga todas as situações, os tumultos, os apedrejamentos. Ele enfrentou diversas multidões sedentas, loucas, e tudo isso daí Paulo vê uma oportunidade de pregar o evangelho. Seguindo aqui as provações que Paulo sofre, ele também fala sobre trabalhar até a exaustão. Trabalhamos até a exaustão. Esse trabalho que Paulo fazia, muitas vezes para poder se sustentar, além de pregar o evangelho, para que ele não fosse pesado a muitas igrejas, ele inclusive, em uma das cartas, ele fala que isso era um motivo de orgulho dele poder se sustentar a si mesmo e não ser pesado àquelas igrejas que estavam nascendo. Ele fala sobre vigílias. Em algumas versões falam de vigílias. Na minha versão aqui ele fala suportamos noites sem dormir. Porque quando fala de vigília, a gente que é crente já pensa que Paulo foi para a vigília orar, né? Mas ele não está falando necessariamente dessa vigília de oração. Ele está falando de realmente vigílias de trabalho, de passar noites em claro por conta de trabalho, seja esse trabalho de evangelismo ou um trabalho realmente para poder se sustentar e não gerar despesas para as igrejas. Assim como também muitas versões fala sobre os jejuns. E a gente acha que o que Paulo está falando é vigília de oração e jejum igual o jejum judaico. E não, o jejum que ele está falando é desses longos períodos sem poder comer porque realmente não tinha o que comer. Paulo fala que ele suportou longos períodos com fome, não por uma questão de opção, mas porque não tinha com o que se alimentar, não tinha o que comer. E diante dessa dificuldade, diante de tudo isso, Paulo está falando que isso são oportunidades de vivermos de forma digna. Ele falou assim, mas não há dignidade nisso, não há dignidade em sofrer privações. Mas a dignidade que Paulo está falando é exatamente esta dignidade de colocar o evangelho acima de tudo, de colocar a palavra acima de tudo. Não existe aqui em Paulo um projeto de sucesso pessoal. Nós vemos hoje muitos pastores com um projeto de sucesso, projetado sobre uma igreja. Como é que se mede o sucesso de um pastor? Pelo número de membros da igreja dele? Pela quantidade de dízimo que a igreja dele arrecada? Talvez os pastores mais bem-sucedidos para Deus sejam aqueles das igrejas menores e mais privadas, de vários recursos, mas que conseguem se manter fiéis e genuínas. Não estão reféns de estruturas, não estão reféns de caríssimos aluguéis e de estruturas caríssimas que eles têm que manter. Então, essa relação muito tênue. E em Paulo não existe essa preocupação de sucesso pessoal. A gente vai ver isso mais para frente. Porque o que é sucesso para os homens não é sucesso para Deus. Então, Paulo está falando exatamente sobre todas essas dificuldades. Mas aí no verso 6, ele mostra como que vem uma capacitação de Deus. Vem uma capacitação de Deus para que ele possa suportar. E como suportar essas dificuldades? Como que Paulo fala? Como é que nós vamos suportar tudo isso aqui? Como é que Deus nos equipa
para que nós possamos enfrentar essas tempestades da vida cristã. E aí Paulo começa falando, mostramos quem nós somos por nossa pureza. Primeira coisa que Paulo coloca é a pureza. Então, ser puro, olhar para todas essas dificuldades com genuinidade e sem ficar procurando, muitas vezes a gente fica procurando o erro na nossa vida. A gente fica procurando o que foi que nós fizemos de errado. E às vezes não tem nada de errado, é só uma situação. Olha, irmão, a geladeira queimou. Então, a geladeira queimou porque a geladeira pode queimar, é um negócio eletrônico, ela queima mesmo. Então, isso acontece. Não foi castigo de Deus. A gente fica querendo, às vezes, caçar aonde está o mal, e quando a gente deveria tratar as relações com muito mais pureza. E esta pureza, Paulo ele vai falando mais para frente, isso daí tudo é o Espírito Santo que vai produzindo em nós. Ele fala do entendimento, da sabedoria. Então, ter sabedoria, ter entendimento, ter pureza, ter paciência, que ele vem falando, ele fala, mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade. Essa palavra paciência que Paulo está falando aqui é interessante porque a minha versão ela traduz paciência, talvez a versão de vocês ela fale longanimidade, porque a palavra grega que Paulo usa aqui nessa segunda vez que ele fala de paciência é diferente da palavra grega que ele usou na primeira, enquanto a outra era uma paciência realmente paciência com circunstâncias. Aqui ele está falando sobre paciência, mas numa relação com pessoas. Ele está falando de relacionamentos com pessoas. O Hernandes Dias Lopes diz que é a paciência com pessoas difíceis. Então, é aquela paciência de lidar com pessoas de gênio forte. Então, é sobre isso que Paulo está falando. A longanimidade é a habilidade de suportar as pessoas, mesmo quando elas estão equivocadas, ou mesmo quando elas são cruéis. E as pessoas são cruéis. Nós somos cruéis, muitas vezes. Nós levantamos pensamentos maus, por isso que a pureza, às vezes nem tudo é maldade. Algumas coisas são, mas nem tudo é maldade. Então, esta pureza, esta longanimidade, e aí Paulo na sequência ele vai falar sobre a bondade, são coisas que o Espírito produz em nós para que nós possamos nos relacionar com as pessoas. Tudo isso é sobre uma reflexão mental antes de julgar o sentimento e a ação do outro. Antes de nós condenarmos o outro, antes de nós apontarmos o dedo, antes de nós julgarmos, e antes até mesmo de darmos a pena e a execução, nós fazemos uma reflexão mental e até nos colocarmos no lugar daquela pessoa, tentar olhar para a história dela, para as circunstâncias dela, por tudo que ela passou e tentar efetivamente tirar os nossos julgamentos daí. Porque o nosso desejo é outro. A nossa vontade é devolver na mesma moeda. A nossa vontade, como o Ale falou recentemente na pregação, era que eu sou o filho de Deus, eu faço tudo certo, as coisas têm que dar certo para mim. Para ele tudo que se exploda, tudo tem que dar errado. E não é assim. Não é este o sentimento que habitou em Cristo Jesus, porque ele se entregou por um monte de titica de gente, por um monte de pecadores, um monte de pessoas que eram irreconciliáveis com Deus. E aí por isso que Paulo fala do ministério da reconciliação. Deus em Cristo Jesus estava reconciliando consigo o mundo. A nossa mensagem é a mensagem de reconciliação, não a mensagem de separação. Separados os homens já estão. A mensagem que nós carregamos é a mensagem da reconciliação dos homens com Deus. Essa reconciliação
ela só é possível através de Cristo. Só é possível através do encontro verdadeiro com o Cristo. A última aqui que Paulo fala sobre a bondade. Quando a gente fala de bondade, a gente tende a pensar em caridade. A gente pensa em várias coisas. Mas quando ele fala de bondade, ele está falando que essa bondade é o oposto de ser severo, é o oposto de severidade. Então, bondade como benevolência. Então, é o pensar no outro, é o se colocar no lugar do outro. Então, é investir na vida do outro. É esta a bondade que Paulo está falando. Então, ele falou sobre pureza, conhecimento, entendimento, paciência e bondade. Tudo isto pelo Espírito que vive em nós e por um amor não fingido, um amor genuíno. Na minha versão fala por um amor sincero. Então, este amor não fingido e este Espírito que caminham juntos, eles vão produzindo em nós todas essas qualidades para que nós possamos suportar essas tribulações, suportar todas as dificuldades. E aí Paulo segue, agora falando sobre a proclamação do Evangelho. No verso 7 ele fala: proclamamos a verdade fielmente. Para Paulo, a verdade são as palavras de Jesus. Para Paulo, o que é a verdade? É aquilo que Jesus disse. Hoje nós usamos esses textos, quando fala proclamar a verdade, é proclamar as doutrinas bíblicas. Assim, Paulo, quando ele escreveu as cartas, ele não estava escrevendo um texto sagrado, ele estava escrevendo uma carta para uma igreja. Nós tornamos esse texto sagrado e nós realmente entendemos que é inspirado pelo Espírito. Palavra de Deus inspirada. Mas toda vez que ele fala sobre proclamamos a verdade fielmente, que ele está falando sobre a palavra de Deus, ele está falando do Cristo. Porque Jesus é a palavra. Ele é a palavra. E quando ele fala de palavra, de sã doutrina, ele está falando do que Jesus proferiu. Tudo que estava na boca de Jesus é esta palavra da verdade. Então nós proclamamos aquilo que Cristo disse, nenhuma vírgula mais. E o poder de Deus opera em nós. O poder de Deus opera em nós, usamos as armas da justiça, com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Então Paulo está falando exatamente sobre essas armas de justiça. A justiça é a nossa defesa e o nosso ataque. É interessante porque a justiça, para Deus, ela é uma coisa diferente do que é para nós. Porque tem um texto magnífico, o texto de Abacuque, que ele fala que o justo viverá pela fé. É interessante porque a palavra fé ela não existe no hebraico. Na língua hebraica você não tem essa palavra fé. Quando a gente fala fé, a gente já imagina como fé algo cognitivo. A fé é uma coisa do pensamento, é uma fidelidade de pensamento. E quando no texto hebraico lá, ele está falando de uma fidelidade de ações e pensamentos. A fé não é uma coisa de mente. A fé é uma coisa que toca a nossa mente, mas que ela se reproduz através das nossas ações, através das nossas palavras. Então, quando ele fala que o justo viverá pela fidelidade, ele está falando sobre essa completude e essa complexidade que é você afirmar que crê em Deus e realmente viver como quem crê em Deus. Porque o que nós fazemos em geral é ao contrário. Nós afirmamos que cremos em Deus, mas vivemos como se Ele nunca tivesse existido. O pastor José falou isso uma vez. Então, o que está falando lá é outra coisa. O nosso conceito de fé está muito deturpado em relação a esses textos mais antigos. Mas
o alvo ali, acho que talvez é o justo. Porque quem é o justo? O justo não é quem faz justiça. O justo não é o inerrante. O justo não é aquele cara que não errou e nunca errará. O justo é aquele que Deus justificou. Quem é o justo para Deus? O justo é aquele que ele falou, é por esse que eu morri. Então, o justo viverá pela sua fidelidade, o justo viverá pela fé. O justo é esse ser que Deus escolheu salvar e que ele acredita nesta mensagem e que ele acreditou nesta mensagem. Então, o justo não é o nosso conceito de justiça, ele é um conceito moral. Então, o justo é quem faz as coisas certas. Eu falei, não, o justo é quem vive de acordo com aquilo que ele ouviu de Deus, que o salvou ainda quando ele era imundo. E Deus está produzindo uma obra em nós, uma obra de santificação em nós, mas esta obra de santificação veio por Deus, não é mérito teu. Então ele está nos limpando, ele está nos salvando. Só que esta obra de Deus, ela está inacabada e a gente fica usando esta obra de Deus para poder arrotar realmente uma coisa que nós não fizemos. Então essas armas de justiça que são a nossa defesa e o nosso combate, que Paulo está falando que é o que foi usado por ele, quando ele está falando sobre justiça, ele está pensando exatamente sobre este conceito mais antigo de justiça, de que a justiça é efetivamente aquilo que Deus disse que ela é. É interessante porque quando a gente fala sobre justiça, nós temos as obras de justiça da tradição hebraica, da tradição judaica. E o que são as obras de justiça da tradição judaica? Oração, obra de justiça. O jejum, que o jejum lá não é jejum de ficar sem comer especificamente, o jejum lá está diretamente relacionado com leitura da Bíblia. Não existe jejum sem momento de leitura e reflexão bíblica. Então, o jejum não é simplesmente um período de tempo sem comer. E a terceira obra de justiça são as caridades, as ofertas, as esmolas. E aí fala assim, poxa, obra de justiça, dar uma esmola. Eu falei, mas isso não é justiça. Pra gente isso é bondade. Conceder para alguém uma coisa que ele não trabalhou para poder obter é um ato de bondade. E eu vou para o céu porque dei uma esmola. Eu vou para o céu porque ajudei a minha igreja. Eu vou para o céu porque dei aqui uma cesta básica. Isso não é justiça. Quando ele está falando sobre obra de justiça, e a esmola entra dentro dessas obras de justiça, ele estava dizendo assim, as contingências da vida, muitas vezes, porque nós olhamos para um mendigo e nós pensamos que ele escolheu estar lá. E alguns realmente escolheram, mas nós julgamos todos a partir do alguns. E aí nós dizemos, esse cara escolheu estar ali, ele está ali porque ele quer. Então, como é uma escolha dele estar ali, então aquela minha oferta de caridade mostra a bondade que há em mim. Só que na vida não é assim. Muitas pessoas não escolheram. São contingências. As contingências da vida, as combinações que a vida dele teve, empurraram ele para aquele lugar. E aí nisto, nós temos que entender que nós vivemos uma sociedade injusta e desigual. Muitos terão mais oportunidades do que outros. Eu falo isso com a certeza. Essa semana eu ouvi um podcast sobre estatísticas escolares. Eu acompanho muito o mundo da educação. E aí eu percebi que eu estou dentro de uma estatística de uma minoria ínfima de negro, pobre e nordestino que conseguiu completar o ensino superior. Eles estavam falando assim, que se você nasceu
preto, pobre e nordestino, e homem, eram esses 4 componentes. Homem, preto, pobre e nordestino. Junto esses 4 componentes, a probabilidade de você concluir o ensino médio é mínima. É mínima. E aí eu consigo olhar para tudo isso e dizer, eu sou um privilegiado. A graça de Deus me alcançou desde os tempos mais remotos, quando eu estava lá na favela. E aí, por entender que eu fui salvo pela mão poderosa de Deus, e a mão poderosa de Deus se manifestou na minha vida através de professoras e professores, através de pessoas que deram mensagens de incentivo, de pessoas que disseram, você consegue, vai lá, presta aquele vestibular que você vai conseguir. E aí hoje eu consigo enxergar a mão de Deus e o cuidado de Deus em todas essas ações. Hoje, eu olho para alguém que não conseguiu ascender, não conseguiu terminar a faculdade, não conseguiu um bom emprego, e eu não consigo falar, a culpa é dele. A combinação é totalmente desfavorável. Os obstáculos que vai ter que transpor são muito mais pesados do que a maioria das pessoas vai ter que transpor. Então, a gente não olha mais para o desfavorecido, para a pessoa que está em condição de vulnerabilidade, como alguém culpado da situação dele. Mas a gente olha com um olhar de amor e com um olhar de misericórdia, sabendo que se não for o Senhor, nós estaremos no mesmo lugar que eles. Se não for o que Deus fez por nós, poderia ser eu. Poderia ser qualquer um daqueles. Então, quando a gente olha, a gente não está mais procurando um culpado, mas a gente está tentando demonstrar na vida daquela pessoa o amor que Deus demonstrou por nós. E não me perguntem por que este amor de Deus alcança alguns e não alcança outros, porque essa é uma resposta que eu não tenho. E ninguém tem. Isso é um mistério. Então, respeita o mistério. Mas nós agora olhamos para essas pessoas com um olhar de misericórdia. E só olhando para elas como alguém que não é culpada, mas que realmente nós temos as nossas culpas também, e no entanto as nossas culpas não produziram em nós os mesmos efeitos que produziram na vida deles, então nós conseguimos olhar agora com longanimidade, com pureza e com bondade. E agora a justiça é a nossa defesa e a justiça é o nosso ataque. Mas não a justiça meritocrática, a justiça bondosa e misericordiosa que vem de Deus. Então, Paulo está falando, pregamos a palavra verdadeiramente, de forma fiel, e o poder de Deus operou em nós. E agora a justiça é as armas que nós empunhamos, tanto para atacar como para se defender. Então, é exatamente sobre isso que Paulo fala até aqui, até este bloco. Vou continuar, senão a gente não vai conseguir terminar a parte proposta. Do verso 8 em diante, o Paulo começa a falar sobre os paradoxos. Então, existem vários paradoxos na nossa vida cristã. Então, o paradoxo é exatamente esta contradição. O próprio Cristo, o Leonardo Boff tem uma fala muito legal, várias falas muito legais, mas eu vou citar apenas essa. E o Leonardo Boff fala que todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, e todo rei quer ser Deus. Mas somente Deus quis ser menino. Porque a mensagem do Natal, sobre o nascimento do Messias, é exatamente sobre como que no ventre de uma mulher, no ventre de Maria, Deus se fez homem. Isso é uma contradição. Porque como é que Deus, para poder salvar a humanidade, ele vai se despojar da sua glória? Ele vai se despojar de todo o poder que ele tinha como Deus, e como homem, ele vem salvar o homem. É um paradoxo. E Deus o faz. E ele faz isso. Então nós vivemos vários paradoxos na nossa vida cristã. E aí Paulo fala, servimos. Nós continuamos servindo. Nós continuamos o nosso ministério. Nós continuamos falando. Nós continuamos fazendo
a obra que nos foi proposta e confiada. Quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem. Então, honrar e desprezar é um paradoxo. Uma hora você está no lugar de honra, outra hora você está sendo desprezado pelos homens. Mas isto não é o objetivo. Eu não faço para receber honra, ou eu não faço para que me desprezem. Eu faço a obra que Deus me confiou. E aí nós precisamos estar com o nosso coração muito voltado para Deus, muito conectado com Deus, para que nós possamos saber qual que é a obra que Ele nos confiou. Qual que é o chamado que nós temos? Então, nós somos chamados, ou servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. E nós vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não estamos mortos. Nosso coração se entristece, mas nós temos sempre alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. É magnífico toda essa complexidade do que Paulo está falando sobre a opinião pública. Paulo está falando assim, eu não sou pautado pela opinião pública. Eu sou pautado pela verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho, ela traz uma obrigação para nós, onde ou nós nos entregamos por inteiro ou nós não nos entregamos. Exatamente sobre isso que Paulo fala. Ele fala assim, nós não possuímos nada e no entanto temos tudo. Quando Paulo fala da pobreza, nós somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Paulo está falando de pobreza, ele está falando de miséria. Ele está falando de não ter nada mesmo, não ter nem aonde reclinar a cabeça, assim como o Filho do Homem. Então, nós somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros, porque o que enriquece é a presença, é a partilha. Então, é esta comunhão que traz riqueza. Eu vi uma frase, agora não vou lembrar de quem foi a frase, mas uma frase recentemente que eu vi, que falou assim, ó, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que ela só tem dinheiro. Uma boa reflexão, né? Será que nós só temos dinheiro? Bom, no meu caso, nem isso eu tenho, né? Mas tá bom. Mas aonde está a nossa riqueza? Aonde está o valor? O que nós valorizamos? Será que nós valorizamos um emprego com um alto cargo, num alto posto, com um ótimo salário? Só que este emprego vai exigir de nós a nossa família. Vai exigir de nós todo o nosso tempo, todas as nossas energias. Esse emprego, ele vai, por este emprego, por este cargo, nós vamos oferecer a Mamon os sacrifícios que ele exigir. E muitas vezes o sacrifício é o meu casamento. Muitas vezes o sacrifício que Mamon vai exigir de nós é a nossa família, é a nossa saúde. Então, até que ponto vale a pena tudo isso, sendo que na simplicidade, o Cristo fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito, nessa simplicidade, desta humildade, que um bom lugar se faz com humildade, é que está verdadeiramente as coisas boas da vida, essas pequenas alegrias da nossa vida adulta, não é verdade? Então, Paulo, ele enfrentou perda de direitos, Paulo enfrentou privações, enfrentou fome, enfrentou pobreza, enfrentou tudo isso. Mas ele tinha certeza de que não era nisso que estava o conceito de sucesso dele. Para os conceitos modernos, Paulo foi um fracassado, um ministério fracassado. Paulo nunca conseguiu andar com um carro do ano, nunca conseguiu um carro importado, não tinha um apartamento duplex ou triplex, não tinha sítios e fazendas. Paulo não era um escritor que ganhava muito dinheiro com suas obras e seus escritos. Paulo não andava de helicóptero. Então, para o nosso conceito cristão moderno, Paulo foi um fracassado. Só que a obra que ele deixou para que nós aprendêssemos com ela, é exatamente desse evangelho simples, desse evangelho puro,
desse evangelho em que não é uma questão de ter ou não ter dinheiro. Eu não sou contra as riquezas, mas Jesus advertiu: cuidado, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Quando vem o jovem rico até Cristo, ele fala assim: olha, é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o fundo da agulha, já devo ter falado isso anteriormente, ou algum outro professor deve ter falado, era um vão que tinha no muro, tinha uma passagem nos muros de Jerusalém, que era para, em caso de guerra, em caso de algum inimigo atacar a cidade, as pessoas que estavam no campo, elas terem como entrar na cidade e estarem seguras, porque a cidade era murada. Então você tinha que poder entrar e estar seguro. Só que como é que essas pessoas entravam, uma vez que os portões da cidade foram fechados por conta do ataque? Eles deixavam pequenas frestas no muro para as pessoas poderem passar. Essas frestas eram o fundo da agulha que eles deixavam. E eram frestas muito pequenas, onde só podia passar sozinho. Não dava para levar bagagem, não dava para entrar carregando nada. Era exatamente, só podia passar uma pessoa por vez e não podia ter nada com ela. Era exatamente para não entrar um exército. Se entrasse, entraria um soldadinho solto e sem as armaduras, sem as armas que ele estaria carregando. Então, o fundo da agulha só entra quem não tem apego com os tesouros. Como diria a música Canção dos Arrais, me dê apenas aquilo que eu possa abandonar. Então, que com os nossos bens que nós conquistamos ao redor da vida, que os nossos bens não conquistem o nosso coração. Que o nosso coração não esteja nesse tesouro, mas que o nosso tesouro esteja efetivamente em Deus, no Evangelho. Que o nosso tesouro esteja neste amor mútuo, que é o que Paulo vai falar agora nessa última parte do que nós vamos ler, que é o do verso 11 em diante. Queridos coríntios, falamos a vocês com toda honestidade e lhes abrimos o coração. Não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram o seu afeto. Peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Então, o Paulo está falando exatamente sobre a importância de amor mútuo, de amor ao próximo, a importância de ter esta empatia, esta compaixão com o próximo, para que nós possamos enfrentar essas tempestades, enfrentar todas essas dificuldades. E aí, como Paulo fala que o coração foi aberto, falamos a vocês com toda honestidade. Então, ou seja, este amor ele precisa ser verbalizado. Mas não apenas verbalizado, ele não é apenas de palavras, ele também precisa ser demonstrado. E este amor ele precisa ser retribuído, que é o que Paulo continua falando. Que ele fala: retribuam este amor como se vocês fossem os próprios filhos. Abram o coração para nós. A palavra, ela produz em nós este amor, e este amor não é efetivamente sentimento, é ação. O amor não é aquele amor romântico que você nutre pelo seu cônjuge, não é aquele amor que nós temos com as pessoas próximas e queridas, mas é um amor como uma ação, uma posição que nós assumimos, a posição de amar o outro. Por isso que Jesus fala: amem os vossos inimigos. Só assim vocês serão diferentes dos fariseus. Porque qualquer um ama quem gosta, mas só quem foi transformado pelo Evangelho pode amar aos seus inimigos. Só quem recebeu esta palavra e guardou ela em seu coração é capaz de reproduzir. Que nós possamos aprender tudo que Paulo está nos ensinando, que possamos aprender que diante de todas as tribulações que nós temos, de todas as dificuldades, de todas as privações e aflições que nós enfrentamos, a fé, ela nos traz esperança. E essa esperança não é passiva, ela é um ânimo para a nossa caminhada. Nós temos a esperança
Por causa da nossa esperança, nós seguimos a nossa caminhada, a nossa jornada de fé. Amém? Vamos orar para encerrar esta aula? Senhor, te louvamos e agradecemos, Pai. Louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é bom, está sempre conosco em todos os momentos, em todas as adversidades, em todas as situações, Senhor. Sabemos que a vida nos inflige, Senhor, vários desafios. Sabemos que passaremos por muitas dificuldades, Pai, muitas privações, mas o teu amor é maior do que tudo, Senhor. O amor com que o Senhor nos amou, Pai, está acima, está para além, Senhor, dessas coisas bobas que nós colocamos como sucesso, Senhor, para os dias de hoje. Então, que nós possamos, Senhor, enxergar no próximo alguém alvo do teu amor, que possamos enxergar a tua justiça, a justiça com que o Senhor nos fez por nós, Pai, como também um instrumento para que nós possamos usar com o nosso próximo. Que nós possamos guardar esta palavra em nossos corações, Senhor, em nossas mentes, para que nós possamos refletir e aplicar em nossas vidas, Senhor. Então, Pai, é isso que eu te peço e te agradeço. Fica conosco, Senhor, em mais este domingo. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo.